Hoje, na nossa confissão e absolvição, também queremos fazer uma reflexão, até importante, né? Às vezes, nós temos aquela confissão que segue a liturgia, onde é muito importante, pois ali tem textos bíblicos que nos remetem a esse confessar do que nós somos. Mas essa semana do curso de imersão urbana que estamos fazendo lá, um sentimento que eu acho que nunca tive na minha vida, dá para dizer, afirmar isso, nunca tive na minha vida, eu tive na quinta-feira à noite. Esse curso que a gente está fazendo, a proposta dele é que a gente visite inúmeros locais onde a missão de Deus acontece num grande centro urbano. Alguns a gente marca o horário, propõe ouvir o projeto, ouvir o que eles estão fazendo, outros a gente chega de surpresa apenas para participar do momento que está acontecendo ali. E na quinta-feira de noite eu fui pela primeira vez na igreja da Bola de Neve, Bola de Neve Church, Lapa, que é uma das maiores igrejas da Bola de Neve no Brasil. E o que eu vou dizer agora aqui é bem complicado, por isso eu quero que vocês entendam. Eu parto do princípio daquilo que Jesus disse, né? Quem não é contra mim, é por mim. Então, por mais que a gente ouça escândalos e tudo mais, eu ainda sempre particularmente digo assim, ok, Jesus ainda está sendo anunciado. Mas eu nunca tinha visitado, e aí eu estou falando contextualmente, especificamente, aquela noite, quinta-feira passada, naquela igreja. E eu não estou dizendo que isso acontece em todas as igrejas da Bola de Neve, e eu não estou dizendo que isso é de uma forma, a partir de uma experiência, eu vou colocar essa caricatura em todas as outras igrejas. Não é isso o meu ponto. Mas o meu ponto é compartilhar com vocês a experiência que eu tive, que foi uma experiência absurdamente horrível, triste. Mas primeiro eu vou falar do lado bom. A gente entra lá, é um ambiente sensacional. Para quem gosta de uma baladinha, uma festa assim, eu me senti muito bem recebido. Aquelas luzes, aquele som, eu nem ouvi o que estava sendo cantado, mas eu já estava... Até a gente estava cantando uma música que a gente não crê, né? A igreja ser arrebatada num piscar de olhos. Essa ficou meio a brincadeira agora lá dos seminaristas. A gente não crê nisso, mas é sensacional. Enfim, e você vai sendo envolvido, e eu me deixei envolver porque era parte da experiência. E eu falei para eles, cara, eu voltaria aqui para esse culto, certamente, mas acho que depois da sexta vez eu já iria enjoar. Mas tudo bem, é uma experiência particular que eu estou falando para vocês. E aí então veio a parte da pregação, 1 hora de pregação. Às vezes eu faço meia hora aqui, eu já me sinto desconfortável. Mas foi 1 hora de pregação. Aí, depois o culto continuou, mas o que mais me entristeceu foi que, e eu posso afirmar isso para vocês, porque eu estava lá como pesquisador, como alguém que estava deixando se levar pelo momento, tentando tirar os preconceitos que eu tenho como pastor de ficar analisando tudo. Mas, mesmo assim, o que mais me deixou triste, e isso eu quero compartilhar com vocês, foi de que não encontrei ou não ouvi falar sobre a salvação em Jesus Cristo. E aí depois, nas conversas que nós estávamos tendo com os estudantes, eles falaram, não, mas Jesus foi falado. E realmente foi. As únicas frases que a pregadora falou sobre Jesus foram o cordeiro que lava com seu sangue, e outra parte ela falou sobre Jesus nos dá alguma coisa. E aí eu disse para eles, ok, ela falou sobre Jesus, mas que Jesus? Que Jesus? E aí o impressionante é que ali naquele dia, numa quinta-feira de noite, no meio das férias, tinha 3.000 pessoas presencialmente, e ao final do culto foram mais de 4.000 online.
E isso me entristeceu profundamente. Eu fiquei, caramba, as pessoas... E eu fiquei olhando muito para as pessoas, tentando ver nelas os sentimentos, as expressões. As pessoas absurdamente sedentas ali por ouvir algo. E o resumo do que elas ouviram aquele dia é que se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem que ser a melhor pessoa possível. Então a pregação aquele dia foi: você quer ser salvo? Então seja a melhor pessoa possível. Não seja como aqueles que fazem isso, que fazem aquilo. O tempo todo foi assim. Porque nós não somos assim. Aqueles, e aí particularmente, eu e meus colegas todos já estávamos no inferno, né? Tudo bem? Mas aí nós fomos ainda mais colocados no inferno porque a gente se reúne para tomar vinho. Então foi algo bem complicado e eu senti ali que, pô, não tenho salvação. Mas o meu ponto dessa confissão e absolvição. Até então eu sempre tinha, na melhor das boas intenções, interpretar tudo da melhor maneira. Ah, está sendo falado sobre Jesus, ok. Então deixa de lado toda essa outra carga. Mas especificamente naquele dia, uma preocupação e uma tristeza me veio muito ao coração, que é que Jesus está sendo anunciado. E aí as perguntas que eu não tenho resposta, e eu quero fazer para vocês por que uma pregação onde não tem Jesus chama tanta gente? O meu professor diria, é porque o ser humano gosta de lei. Isso é verdade. É mais fácil eu obedecer às leis do que confiar em Jesus. Isso é difícil. É mais fácil eu conhecer e tentar ser salvo pelas leis, porque Jesus é loucura e escândalo para mim. Então é mais fácil. É só eu fazer isso? Então tá bom, a gente canta aqui. Será arrebatado. O resto vai. Então, é algo perigoso. E Jesus disse que isso ia acontecer, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Jesus vai dizer, não conheço. Estava falando em meu nome, mas eu não conheço. Por isso é importante nós nos alegrarmos quando, e aí eu estou dizendo, a maioria das igrejas pequenas, que não conseguem ter 3.000 pessoas, e as variadas igrejas que nós visitamos lá em São Paulo, tinham no máximo 350 membros. Mas essas igrejas a gente via que o ponto principal era falar da salvação em Jesus, e mostrar para as pessoas o que Jesus fez no lugar delas. Pode ser que isso não chame tanta gente assim como nós gostaríamos, porque isso é o escândalo, isso é a loucura. Então eu sempre digo, ouvir a palavra de Deus é um milagre na nossa vida. Porque o que nós somos faz com que a gente ouça qualquer coisa, achando que é Deus. Mas quando a gente ouve aquela palavra que nos faz enxergar Deus em Jesus Cristo, essa palavra nos transforma de tal forma que nós não conseguimos mais viver sem confessar que tudo na nossa vida acontece unicamente, exclusivamente porque Deus é Deus. Se eu sou um bom pai, se eu sou um bom marido, se eu sou um bom empregado, se eu quero ser uma pessoa melhor, isso é Deus agindo 100% na minha vida. E por quê? Porque Jesus fez isso por mim. Então, na minha confissão dos pecados, a gente poderia dizer o seguinte, que infelizmente, às vezes nós queremos ouvir uma igreja que fala mais de si mesma do que uma igreja que fala de Jesus Cristo. Por vezes a gente quer ouvir uma igreja que exalta mais quem nós somos do que uma igreja que exalta quem Jesus é. E isso é complicado. Por isso nós pedimos perdão a Deus, porque muitas vezes não queremos ouvir aquilo que Jesus Cristo fez, porque é escândalo, porque é loucura, porque não faz bem para mim, eu não consigo ali ter os meus sentimentos saciados, e confessar que também é bom estarmos numa congregação onde o ponto principal dela, da existência dela,
é anunciar aquilo que Jesus Cristo fez para mim e para outras pessoas. Por isso eu os convido a ficarem em pé, nós vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós queremos te pedir que perdoes todos os nossos pecados que temos cometido contra ti, por pensamentos, palavras, ações e omissões. E recorremos isso ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é suficiente para a nossa salvação. Por isso nós também te pedimos, perdoe todas as vezes que queremos ouvir outro Jesus, que queremos ouvir, conforme o apóstolo Paulo nos ensina, outro evangelho. Que isso seja amaldiçoado, que isso não aconteça na nossa vida. Por isso te pedimos perdão em todas as vezes que ouvimos mais outra lei, outro Jesus, do que aquele que morreu e ressuscitou por cada um de nós. Te pedimos que tenha misericórdia de cada um de nós e perdoe todos os nossos pecados. Em Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Amém. Por isso, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu anuncio esta graça que vem do próprio Deus e digo que todos os nossos pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.